Bom dia. Hoje, dia 30 de abril, e a aula é referente à noite de ontem, 29 de abril de 2026. Hoje, nós continuamos com a mulher da mística ocidental, com a história de Perpétua. Tem uma segunda parte, mas para isso eu preciso, então, resumir a parte 1. Perpétua e seus companheiros foram perseguidos, batizados, depois presos. O pai tentou impedir, criticando ela, fazendo que ela renunciasse à fé, e ela dizia: Eu sou cristã. Foram presos. Ela tinha uma criança de colo, né? A prisão diz que era horrível. Aí ela, amamentando o filho, teve momentos de alívio. Depois, o irmão perguntou, ele falou: Olha, já que Deus escuta você, pergunta para ele se nós vamos realmente passar pelo suplício, pelo martírio, que seriam atirados às feras no Coliseu. E ela então perguntou e teve uma visão que ela, com uma escada que subia até o céu e que passava uma pessoa só de cada vez. Na base tinha que subir na cabeça de um dragão, mas o dragão não atacava em nome de Cristo. A escada era cheia de pontas e armas nas pontas, era perigoso subir a escada. Ela chegava lá em cima e encontrava muitas pessoas de branco e um ancião de barba branca ordenhando ovelhas, que dá então, diz a ela: Bem-vinda, filha. E dá a ela um pedaço de queijo do leite que estava ordenhando. Claro que nessa época eles não têm essas referências, mas a gente ouve essa história e sobe a escada até um plano mais elevado e encontra muitas pessoas vestidas de branco e um ancião vestido de pastor. Lembra muito a literatura espírita, assim, tipo o nosso lar, parece um outro plano mesmo. E aí o pastor diz a ela: Bem-vinda, filha. Bom, retornando, ela então disse: Bem, então agora eu entendi que nós realmente vamos passar pelo martírio. Foi a resposta que ela deu ao irmão. Foram presos, tal, tudo bem. Depois foram julgados e condenados. Mais uma vez tentaram fazê-la renunciar. Ela disse: Eu sou cristã. Jogaram as feras, né? Mas antes de jogar as feras, ela ainda teve mais uma visão. Ela se viu transformada em homem e que lutava com um egípcio. E no fim ela vencia. Tinha um prêmio para ela, ela vencia. E ela termina declarando: Então compreendi que a disputa, o combate, era entre eu e o demônio, e que eu saía vitoriosa. Tá? Então, essa foi a história. Agora, hoje, a gente continua a partir daí. Felicidade não é o sentimento. Felicidade é uma pessoa. Felicidade. Entre nós estava também Felicidade, jovem serva, grávida de 8 meses. Aproximava-se o dia do espetáculo. E ela estava profundamente aflita, não por medo do martírio, mas porque a lei proibia que mulheres grávidas fossem expostas às feras. Temia ser adiada e ter de derramar seu sangue mais tarde, separada de nós, entre criminosos comuns. Seus companheiros de combate partilhavam dessa dor, receando deixá-la sozinha no mesmo caminho de esperança. Reunimos-nos então 2 dias antes do combate e oramos todos juntos ao Senhor por ela. Mal havíamos terminado a oração quando as dores do parto começaram. Sofria intensamente, pois o trabalho era difícil devido ao tempo avançado da gestação.
Um dos guardas, vendo-a gemer, disse com ironia: Se agora sofres assim, que farás quando fores lançadas às feras? Muito canalha ele. Ela respondeu com serenidade: Agora sou eu quem sofre o que sofro. Mas então haverá outro em mim que sofrerá por mim, porque eu também sofrerei por ele. Deu à luz uma menina, que foi adotada por uma das irmãs na fé e criada como sua própria filha. Assim, Felicidade foi libertada da preocupação que aprendia a terra e pôde caminhar leve para o combate que desejava partilhar conosco. No dia do espetáculo, os jovens foram conduzidos primeiro e lançados contra um leopardo e depois contra um urso. Suportaram tudo com firmeza. Quantas mulheres foram despidas, envolvidas em redes, sendo expostas a uma vaca brava, animal escolhido para que o sexo correspondesse à ferocidade do suplício. A multidão, porém, comoveu-se ao vê-las tão jovens e frágeis. Ordenou-se que fossem retiradas por um momento, somente por um momento. Felicidade foi lançada primeiro e arremessada pela fera, caiu por terra. Levantou-se imediatamente e, vendo Perpétua caída e descomposta pela violência do animal, aproximou-se dela, estendeu-lhe a mão e ajudou a erguer-se, e ambas permaneceram de pé, lado a lado. Quando, enfim, foram conduzidas para receber o golpe final, Felicidade recebeu a espada com a mesma firmeza que suportara as dores do parto. Assim, aquela que temera ser separada no sofrimento foi unida até o fim à sua irmã de combate, e ambas passaram juntas pela porta da vida. Trechos preservados nas Acta Martyrium, relato contínuo. Bom, muito bem. Então, a gente vê o seguinte: o texto é de autoria de Perpétua, mas aí na fase final do martírio propriamente dito, da execução, obviamente não é ela escrevendo. Então, a comunidade assume terminar a história, o relato. Isso é muito comum nos relatos da época. Tá? E assim a gente termina o relato de Perpétua. O mais importante não é só o heroísmo, é a convicção de ser cristã, de ser iluminada, né, as visões, ser iluminada por Deus a partir de dentro. Porque nós temos outros exemplos históricos de coragem, de bravura, de heroísmo, como Joana d'Arc, por exemplo, mas elas não têm uma produção de textos e não estão voltadas para a mística propriamente dita, a mística do encontro interior, de se voltar para dentro, do encontro com Deus, de união com Deus, de iluminação, de despertar. Tá? Mas Perpétua parte da convicção interior de ser cristão. É diferente. Muito bem. Então, agora vamos para a continuação. A próxima que nós vamos falar é Macrina, a jovem, porque tinha Macrina, a velha, que era a avó. Macrina, a jovem. 327, 379 depois de Cristo. A Seta da Capadócia, irmã mais velha de Basílio Magno e de Gregório de Nissa, autores que a gente já vem conhecendo nos últimos tempos. Basílio Magno e Gregório de Nissa eram irmãos.
Nascida em família profundamente cristã e intelectualmente refinada, recebeu educação sólida nas escrituras e na tradição filosófica, tornando-se o eixo espiritual da sua casa. Ela recebeu educação sólida nas escrituras e na tradição filosófica. Ora, importa dizer que a tradição filosófica é a tradição platônica nessa época. É tudo que importa. Nós vamos ver em detalhes como o texto faz referências a Platão. Então, eles eram muito cultos. Sua figura chega a nós através da vida de Macrina e do diálogo sobre a alma e a ressurreição. Muito importante notar a palavra diálogo, vou comentar depois, sobre a alma e a ressurreição, ambos redigidos por Gregório de Nissa. Neste último, Macrina aparece como interlocutora filosófica de altíssimo nível. Não é bem isso. Ela aparece como mestra, realmente. O irmão escreve o diálogo colocando ela como mestra, consolando o irmão após a morte de Basílio e conduzindo uma reflexão rigorosa sobre a natureza da alma, a morte e a esperança escatológica. Bom, como é que ele faz isso? Eu falei diálogo. Sócrates nunca escreveu. Então, o que nós conhecemos sobre a filosofia socrática é Platão. Tá? É na voz de Platão. E todos os livros de Platão são diálogos. O processo é a dialética, é o diálogo. Uma pessoa, Sócrates propõe uma pergunta, o discípulo responde, propõe uma outra pergunta, e aí ele dá uma longa explicação. É sempre a exposição, né, da filosofia é motivada por perguntas. É um artifício literário. E Gregório de Nissa escrevia exatamente nesse estilo. Para ser assim muito franco, eu dei uma olhada e acho assim os diálogos de Nissa no modelo platônico muito chatos. Gregório de Nissa é extremamente brilhante em homilias, que são sermões, né? E exortações, mas não necessariamente em filosofia, tá? Então, esse é o esquema da filosofia platônica, e eles são profundamente platônicos. Então, vamos continuar. A estrutura dialogal evoca deliberadamente o modelo platônico, foi o que eu acabei de explicar. Mas a substância é inteiramente cristã, o assunto é cristão. Em Macrina, o martírio sangrento das primeiras gerações, como o Perpétua, já se transfigura em martírio ascético. Eles chamavam de martírio branco e martírio sem sangue, que era renúncia, disciplina, pobreza voluntária e contemplação contínua. Ela representa a passagem do testemunho heróico da Arena para a interioridade especulativa do monaquismo nascente. Monja vem de monaquismo. Do monaquismo nascente, unindo filosofia, direção espiritual e vida comunitária numa síntese rara e decisiva para a tradição patrística. A tradição ainda estava começando, então muito apoiada na tradição platônica para dar corpo, né, à doutrina. Muito bem, então, primeiro texto de Macrina falando, mas na verdade a autoria de Gregório de Nissa, sobre a alma e ressurreição. Não é razoável, meu irmão, ela fala para Gregório, para consolá-lo pela morte de Basílio. Não é razoável, meu irmão, que nos deixemos dominar pela dor, como aqueles que não têm esperança. Se a alma é simples e imaterial, não pode ser dissolvida, como os corpos que se decompõem.
O que é composto se desfaz, o que é simples permanece. Então, em primeiro lugar, ela diz que a alma é simples. Já estudamos que, nesse contexto, simples quer dizer unidade não dividida, não quer dizer coisa simplória, boba, insuficiente. Significa unidade não dividida. Então, ela diz que a alma é simples, ela é inteira, ela é íntegra, ela não é dividida. E o corpo é composto, ou seja, dividido. Então, essa divisão não se sustenta, ele é impermanente. Então, a alma é simples e material. O corpo é composto e se desfaz. O que é simples permanece. É Deus, a unidade. A morte não toca a essência da alma, mas apenas desfaz o vínculo que aprendia ao corpo. Hoje nós estudamos que esse vínculo é uma falsa identificação, como explica o Tolle. Considera isto. Tudo que participa da vida por si mesmo comunica a vida aos outros. Mas o que recebe vida de outro pode perdê-la. Participa da vida por si mesmo quer dizer, participa da vida de Deus, que é a única vida, então comunica a vida aos outros. Mas o que a recebe vida de outro pode perdê-la. Receber vida no mundo carnal, de pai e mãe, na carne, pode perdê-la. A alma não é como o corpo, que depende de elementos exteriores. Ela é o princípio da vida. Ela é simples, ela é una com Deus, como a gente falou. Então, ela não depende de elementos exteriores, ela é o princípio da vida. Portanto, não se pode dizer que a morte a destrua, pois a morte é apenas separação, ilusão. O que vive por natureza divina, por sua própria essência, o que vive por natureza não é aniquilado pela dissolução do composto, do ilusório, do impermanente. Se alguém pergunta onde está a alma após deixar o corpo, a pergunta é ótima, né? Se alguém pergunta onde está a alma após deixar o corpo, respondo que não está circunscrita por lugar. Espaço é conceito mental, espaço-tempo. Respondo que não está circunscrita por lugar. Não se pode falar de um lugar, um espaço do jeito que se fala mentalmente dentro da identificação com o mundo. Então, respondo que a alma não está circunscrita por lugar, pois o que é espiritual não é contido por espaço. Assim como o pensamento percorre a Terra inteira sem abandonar o corpo, assim também a alma libertada não é prisioneira de limites materiais. Ela se pensa prisioneira, ela se identifica, ela vive uma ilusão hipnotizada, mas ela não é prisioneira de limites materiais. Ela permanece na ordem que lhe convém. Como assim? Ela permanece na ordem que lhe convém, segundo a afinidade que adquiriu pela sua disposição. Quer dizer, ela permanece na ordem de acordo com a afinidade, de acordo com a identificação. Se ela tiver identificado com o mundo material, ela permanece no mundo material. Então, ela permanece na ordem que lhe convém, de acordo com o que ela buscou a vida toda. Segundo a afinidade que adquiriu. Ela se voltou para a vida espiritual ou para a vida material? Mas não é a natureza verdadeira dela, são as escolhas que fazem ela viver, permanecer na ordem que lhe convém. Não devemos imaginar a ressurreição como simples retorno ao estado presente, mas como restauração segundo o desígnio divino. Não devemos imaginar a ressurreição como simples retorno ao estado presente, mas como restauração segundo o desígnio divino. Bem, muito bem. Neste caso,
nós então temos que fazer uma pausa para explicar. Ela está falando de ressurreição. A Igreja Católica, na minha opinião, muito errada, coloca assim: ou você segue a reencarnação ou você segue a ressurreição. Eu não entendo que há incompatibilidade. Essa incompatibilidade surgiu a partir do século V, com Justiniano, Teodora, que nós já estudamos isso. Tá? No entanto, a reencarnação significa continuidade da experiência. Eu chamo viver a encarnação de experiência. A reencarnação é continuidade da experiência. Não há uma verdadeira mudança de consciência, uma mudança radical, tipo despertar. Há uma continuidade, vai evoluindo, vai caminhando, mas não tem fim, é infinito. A ressurreição é despertar, é voltar para a casa do Pai. Então é diferente, mas uma coisa não exclui a outra. Allan Kardec resgatou do Oriente a doutrina da reencarnação, que explica as injustiças sociais e tudo mais, foi muito bom, né, para o Ocidente, mas no Oriente nós temos a doutrina da reencarnação e a doutrina da iluminação, lado a lado, complementares. E Allan Kardec deixou a doutrina de iluminação de fora. A salvação cristã é a iluminação, é o despertar, é a ressurreição. Então, ressurreição não é continuar a experiência. A ressurreição é despertar para a verdadeira natureza. É diferente, não excludente, mas diferente, tá? Ambas as coisas são importantes, porque ninguém se ilumina tão facilmente. Então, nós vamos atravessando a escola da vida, a escola das encarnações. Mas a meta última é voltar para a casa do Pai, é despertar. E é isso que se chama salvação cristã, embora poucos compreendam. Vamos continuar? Essa explicação é longa, mas era necessária. Então, não devemos imaginar a ressurreição como simples retorno ao estado presente, mesmo que reencarne, mas como restauração, segundo o desígnio divino, segundo a verdadeira natureza. A natureza humana foi criada para a incorruptibilidade. Então, ela atravessa as encarnações da corrupção. A corrupção não pertence à essência. Nós atravessamos, nós vivemos, nós atravessamos, mas não construímos nossa morada na experiência. Então, a corrupção não pertence à essência. Ela entrou por desvio da vontade, pecado original, como nós estudamos. A consciência voltou para si mesma, desvio da vontade. Não há pecado exatamente, só há desvio da consciência para si mesmo, da onde nasceu o egoísmo. A ressurreição é, portanto, recondução à condição primeira, origem, união com Deus, não inovação arbitrária, como a encarnação pode ser. Deus não cria nada em vão. Se a alma aspira ao bem e ao belo, isso é sinal de sua origem. Vou repetir. Deus não cria nada em vão. Se a alma aspira ao bem e ao belo, isso é sinal de sua origem. Isso é pura filosofia platônica. Platão diz que Deus, que o divino, é o bom, belo e verdadeiro. O bem, a beleza e a verdade. O bom, o belo e o verdadeiro. E Macrina está dizendo, se a alma aspira pelo bom e pelo belo, e, consequentemente, pelo verdadeiro, é porque ela conhece dentro de si. E ela busca o que lhe é semelhante. Isso é a essência da teoria platônica, da teoria das ideias. A verdade, a beleza, é a nossa essência. Nós contemplamos na forma material, no mundo material, formas imperfeitas.
Mas, ao ver sinais da beleza, do bem, da verdade, a alma, como é que eu posso dizer, tem saudades da verdade que ela é. Ela começa a intuir e querer se lembrar do que realmente é. Isso é a filosofia platônica, né, da teoria das ideias. Eu não posso me aprofundar agora nisso, mas essa é a essência. Então, a ressurreição é a recondução, a condição primeira, esse mundo das ideias, né? Esse bem belo verdadeiro, que é espiritual, que é a origem, não é manifestação. Então, se a alma aspira ao bem, ao belo, é sinal da sua origem. O desejo do infinito não teria sido colocado nela se não houvesse o infinito que o corresponde, que o gerou. É a teoria platônica, como eu expliquei. Assim, a esperança da vida futura não é imaginação consoladora, não é uma esperança para dizer, oh, não, nós estaremos bem, mas é resposta à própria estrutura da natureza racional. Racional é um termo por causa da filosofia, mas é resposta à própria estrutura da natureza da consciência. Então, não se trata de falar de Deus somente para a gente ter um consolo espiritual, mas reconhecer que se nós buscamos o belo, o bom e o verdadeiro, é porque nós, no fundo, sabemos que viemos do bem, do belo e do verdadeiro. Não lamentemos, então, como se o que partiu tivesse caído no nada. Está falando do morto, de Basílio. Não lamentemos, então, como se o que partiu tivesse caído no nada. Aquele que nos chamou à existência, Deus, aquele que nos chamou à existência, não nos chama para destruição. A separação é temporária. A comunhão é o fim. Eu já tinha falado em restauração. A comunhão é o fim. O que agora vemos como dissolução é apenas passagem para uma forma de vida mais conforme a verdade, mais se lembrando da verdade que é, mais desperta. Gregório de Nissa. Em seguida, no segundo texto de Gregório de Nissa, sobre a alma e a ressurreição. Não devemos pensar o mal como algo que possua substância própria. Então, ela falou da morte e agora ela fala do mal, na mesma levada. Ela, Macrina, falando, mas quem escreve é Gregório de Nissa. Não devemos pensar o mal como algo que possua substância própria. O mal não é natureza, mas privação do bem. É como a sombra que aparece quando a luz se retira. Muito bem. Joel Goldsmith tem uma visão ótima sobre isso. Ele diz que quando a luz entra, a escuridão não é um ser substancial, um ser que sai correndo e se esconde debaixo da mesa ou atrás da porta. Ela simplesmente se desfaz. Ela não tem ontologia, ela não tem ser. É uma condição. Então, quando a luz entra, simplesmente se desfaz. E Macrina está aqui usando o mesmo argumento. Então, o mal não tem substância, nem poderia ter, porque também Goldsmith diz que Deus é o único poder. Se Deus não fosse o único poder, se ele acabasse em algum ponto onde começa um poder chamado mal, chamado morte, ele não seria Deus. Não seria infinito, não seria onipotente, onisciente, onipresente. Ele simplesmente não seria Deus. Então, Deus é o único poder. Então, esse mal, essa morte, vivem numa ilusão do ser humano, que é, na verdade, uma projeção mental. Vive na cabeça dele. Ou seja, o ser humano sonha. É um pesadelo. Sonha isso. E acredita estar vivendo uma realidade, entre aspas. Até que ele desperte.
Então, o mal não tem substância própria e ele se afasta como sombra quando a luz, né, aparece. Então, da mesma forma, a alma se afasta do bem verdadeiro, experimenta o que chamamos de sofrimento. É a sombra. Mas o sofrimento não é punição arbitrária. É a consequência natural da desordem. Muito bem. Então, quando a alma se afasta do bem verdadeiro, experimenta o que chamamos de sofrimento. A alma se afasta do bem verdadeiro, ela vira de costas para o bem verdadeiro, que é o sol, e assim ela projeta sua própria sombra, mergulha na sua própria sombra e sofre na sua própria sombra, que é uma projeção sua. E o Tolle diz que o sofrimento tem a nobre missão de fazer a alma retornar à consciência. Então, o sofrimento não é punição arbitrária, é consequência natural da desordem. Viramos de costas para a luz. É somente virar de volta, só que somente nós podemos fazer isso. Se a alma, por apego às paixões, se mistura ao que é inferior, se identifica. Essa mistura produz nela uma espécie de densidade, obscurecendo sua transparência própria. Ela se identifica com a matéria. O Tolle fala isso, o Goldsmith fala isso. Ora, aquilo que é estranho à natureza, a natureza divina verdadeira, não pode permanecer eternamente unido a ela. O que é estranho, o que é ilusório, não pode permanecer eternamente. Então, Orígenes tem razão. Nós estamos voltados para a restauração universal. O único destino do ser humano é voltar para a casa do Pai, mais cedo ou mais tarde. Mais tarde, não importa, Deus é eterno, pode esperar. Não tem problema. Qual é o problema? Quanto mais demorar, mais sofre. Por conta própria. Porque disse, eu quero conhecer o mundo. Então sofre por conta própria. Mas mais cedo ou mais tarde terá que retornar, porque a condição do mundo que ele quer conhecer é ilusória e não se sustenta por si mesma. Então, mais cedo ou mais tarde vai ter que acabar. O que o Oriente, o budismo, chama de impermanência. Muito bem. Se a alma, por apego às paixões, se mistura o que é inferior, essa mistura produz densidade, ela se obscurece. Ora, aquilo que é estranho à natureza, à sua essência, não pode permanecer eternamente unida a ela. É como o ouro que é purificado pelo fogo, uma imagem que eles usam muito, né? O ouro que é purificado pelo fogo. Assim também a alma é purificada quando atravessamos aquilo que lhe é contrário, a ilusão, até que tudo que é alheio seja consumido, que a ilusão seja dissolvida. Não imagines essa purificação como vingança divina, não é castigo. Pecado original, desvio da consciência, não é algo mal que precisa ser punido, castigado. Então, não imagines essa purificação como vingança divina. Deus não retribui o mal com o mal, senão ele não seria bom. O que se chama juízo, juízo final, não é justiça humana. Justiça, sempre no Evangelho, no contexto divino, significa restauração. O que se chama juízo é, na verdade, revelação da verdade, restauração. Cada um vê a si mesmo à luz do bem. Para aquele que ama a luz, essa manifestação é alegria. Para aquele que se habituou às trevas, é dor. Não porque a luz mude, mas porque o olhar não está preparado. E sente como dor que é para poder se voltar de volta para a luz. A finalidade de Deus não é perpetuar o sofrimento. Ele não criou o ser humano para que sofresse. A finalidade de Deus não é perpetuar o sofrimento. A finalidade de Deus é restaurar a natureza ao seu estado próprio, divino, de origem.
O mal não tem raiz eterna, não pode subsistir indefinitivamente, pois não possui fundamento no ser. Já explicamos bastante. Assim, quando todo desvio for consumido, o filho pródigo conhecendo o mundo, quando ele cansar, quando todo desvio for consumido, permanecerá apenas aquilo que tem verdadeira consistência, o bem que procede de Deus. Nossa origem, nossa essência, unidade e comunhão. Portanto, devemos compreender a economia divina, quer dizer, a providência divina, como medicinal, não retributiva, não como castigo, é medicinal. Tudo é um caminho de cura, tudo. O médico não odeia o doente, ele combate a enfermidade. Assim também Deus opera na alma, não para destruí-la, mas para curá-la. Nosso caminho é um caminho de cura. E quando tudo que é estranho tiver sido removido, a ilusão dissolvida. Quando tudo que é estranho tiver sido removido, a natureza humana resplandecerá novamente na beleza para a qual foi criada. Gregório de Nissa. E assim encerramos, né, o nosso encontro de hoje e na semana que vem trabalharemos com Sinclética de Alexandria. Agradeço. Um bom dia para todos.